Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora do nosso grupo, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em vosso nome para mais uma noite de aprendizados. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, por toda a proteção despendida a cada um aqui presente. Agradecemos-te, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas e pedimos a tua permissão para iniciarmos a nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroar este momento de luz, grande sabedoria, aprendizado, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de apometria. Lembrando que nós estamos no conteúdo do curso, nós vamos adentrar na 8ª aula hoje. Mas eu quero lembrar a vocês, principalmente aquelas pessoas que assistem as nossas aulas pelo YouTube, que lá no YouTube não é a 8ª aula hoje, é a 9ª. Por quê? Porque teve uma aula que ela foi desmembrada em 2, vocês se lembram? Então, nós já estamos na 8ª aula do conteúdo do curso, tá? O 8º conteúdo a ser ministrado, mas que teve um desses conteúdos que foi fragmentado, que foi dividido. Então, nós estamos hoje adentrando na 9ª aula pelo YouTube, tá bom? Vamos voltar um pouquinho na nossa última aula, fazer uma recapitulação rapidinha a respeito do que nós falamos na nossa última aula, porque nós adentramos no conteúdo apométrico propriamente dito. Porque a gente falou lá na primeira aula sobre o conteúdo, o contexto histórico da apometria, como que a apometria surgiu, e quem criou, quem inspirou, o que significa o termo apometria, a utilização da física quântica nos trabalhos apométricos. Tudo isso foi explicado na primeira aula, né? E de lá para cá, nós viemos vendo conteúdos que são a base para qualquer tipo de estudo espírita ou espiritualista. Nós vimos sobre obsessão, nós vimos os tipos de ação obsessiva, nós vimos sobre corpos espirituais, também chamados de campos energéticos, e nós vimos também sobre chakras, né? Essas aulas, gente, é base para qualquer tipo de estudo espiritual, e inclusive energético também, como por exemplo, quando você vai fazer um curso de cura prânica, você precisa estudar sobre chakras. Quando você vai fazer um curso de cura quântica, você precisa estudar sobre corpos energéticos. Então, você tem que ter conhecimento mínimo sobre essas questões para desenvolver qualquer tipo de trabalho energético, espiritual, magnético, radiestésico, reiki. Um reikiano de verdade, ele sabe exatamente aonde estão, pelo menos, os chakras principais e os secundários, né? Então,
é importante as pessoas buscarem essas aulas com uma visão mais ampla. Ah, eu estou aprendendo isso só para apometria. Não, eu estou aprendendo isso para a vida. Certinho? Depois, lá na nossa 7ª aula, aí a gente entrou num conteúdo propriamente dito de apometria. E eu até falei para vocês, são 2 aulas sobre as leis da apometria e 2 aulas sobre as técnicas apométricas. Eu citei para vocês uma receita de bolo. Eu falei para vocês, ó, a 7ª e a 8ª aula serão os ingredientes para fazer o bolo. Nós vamos passar para vocês os ingredientes, a lista de ingredientes do bolo. E na 9ª e 10ª aulas, nós vamos passar o modo de fazer, como preparar o bolo. Então agora nós estamos estudando os ingredientes desse bolo. Na nossa última aula, nós falamos das 7 primeiras leis da apometria, que são 13. Então nós falamos das 7 primeiras. Nós falamos da lei do desdobramento espiritual, que é a base da apometria, porque dentro da apometria se trabalha tanto o desdobramento de corpos, que é a famosa viagem astral, é aquela em que o corpo físico entra em latência, a pessoa dorme, ou pelo menos fica sonolenta, e o seu agregado espiritual sai em viagem astral. O corpo astral sai em viagem, levando todo o restante do agregado. Odair, você falou do físico dormindo e do astral viajando. Você pulou o duplo etérico. O duplo etérico não sai? Não. Vocês se lembram quando a gente estudou sobre corpos, que o duplo etérico, ele é um no-break. Ele é a bateria que faz essa máquina, que é o nosso corpo físico, funcionar 24 horas por dia, independentemente da nossa vontade, e inclusive independentemente da presença do nosso espírito ali junto com ele. Pois é, então o duplo etérico não se afasta. Geralmente ele se desloca em torno de 30 a 50 centímetros e na maioria das vezes ele retorna para o agregado, ele retorna para o físico. Mas muitas vezes ele fica pairando sobre o físico da pessoa e é onde muitas vezes o vidente ou o clarividente, ele olha uma pessoa desdobrada na cama, ele vê aquele campo energético por cima da pessoa. Aquilo ali é o duplo etérico, que está deslocado um pouquinho, tá? E falamos também do desdobramento psíquico, que inclusive essa semana eu estava ouvindo uma palestra da Mônica de Medeiros, eu achei fantástico Mônica de Medeiros explicando o desdobramento psíquico. Falei, nossa, que legal, só falta ela a aceitar a apometria. Só falta ela falar assim, ó, vou virar apômetra. Mas ela explicou de uma forma muito clara como que se processa o desdobramento psíquico. Ela falou, né, em vez de você fazer a viagem astral com seu corpo astral, não, é a sua mente que se expande. É o seu corpo mental que viaja, que expande e ele consegue acessar outras frequências. A frequência de outras pessoas e inclusive ela fala, com esse poder você pode se deslocar no tempo e no espaço. E você continua lúcido. Você continua acordado, continua em vigília, e isso é muito positivo. Por quê? Porque você pode trazer informações do que você está vivenciando lá. E, inclusive, quando você faz um processo de captação psíquica, que é o que é chamado de psicofonia dentro do kardecismo, que é chamado de incorporação dentro da Umbanda, que é chamado de canalização, de irradiação dentro da apometria, nós chamamos de captação psíquica. Quando há uma captação psíquica, ela inclusive pode transmitir o que a pessoa ou a entidade manifestante está sentindo. Sentindo em matéria de questões de dor mesmo e também questões sentimentais. Como, por exemplo, uma situação de tristeza. Aí o médium chora igual o neném querendo mamadeira. Mas chora profundamente. Faz parte desse processo.
Aí nós falamos da lei do acoplamento físico, que é essa situação da captação psíquica. Que o médium, quando a mente dele se expande, ele vê a situação. Nós temos aqui a Carlinha, que trabalhou muitos anos dentro de centro kardecista. Trabalha até hoje, né, Carla? Trabalha mais não? Trabalhou dentro de centro kardecista e quando ela chegou para dentro da apometria, ela viu que existia alguma diferença. Ela falou, o negócio é meio diferente aqui, né? Mas ela pode relatar com certeza que ela vê, primeiro a gente vê, né, Carla? Vê a situação. A mente da gente se expande. A captação mental nossa se expande. E depois nós fazemos a captação psíquica, que é sentir e transmitir. Conseguir transmitir através da fala, através de gestos, através de comportamentos, como por exemplo, chorar. O médium pode nem conseguir falar, mas a hora que ele desaba em choro, a gente fala, não, tem alguma entidade comunicante aqui muito sofrida, está chorando um choro muito profundo. Ou então gesticula, porque às vezes teve a garganta cortada, então não consegue falar, aí o médium gesticula que teve a garganta cortada. E às vezes fala assim, ai, minha vida é tão dolorosa e tudo mais. E conta as coisas. Esse acoplamento, ele acontece com a captação psíquica, que é chamada de psicofonia, de incorporação e mais um monte de coisas, né? A lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, aí sim é a questão da viagem astral. É aquela situação em que a pessoa entra em latência, dorme, ou então, como a gente diz, fica em sonolência, e o seu agregado espiritual, seus corpos, são transportados juntamente com o corpo astral. É isso que nós fazemos quando nós fazemos um tratamento à distância. Como, por exemplo, a nossa irmãzinha fez o tratamento à distância para o pai dela na segunda-feira. O corpo do pai dela é desdobrado, o agregado espiritual do pai dela é desdobrado e trazido e encaixado num aparelho mediúnico, certo? Quando nós estamos fazendo a apometria, é encaixado nos médiuns ali da mesa. Quando estamos fazendo um tratamento, por exemplo, um tratamento de cura, é encaixado naquela pessoa que está o representando. No seu caso, você estava representando o seu pai. Essa busca é feita pelo cordão? Sim, sim. Porque ele continua, e é uma coisa muito importante que você perguntou. As nossas ligações energéticas com os nossos entes queridos possibilita muito esse tratamento à distância com um representante. Por isso que muitas vezes a gente bate na tecla com a pessoa o seguinte, olha, vem alguém da família para poder representar a pessoa. Porque a conexão energética é muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Mas nós podemos também, tá, fazer um tratamento à distância para uma pessoa sem um representante da família por perto. A gente pode, sim, fazer esse tratamento, como, por exemplo, de uma pessoa no Chile, e não tem ninguém aqui da família para representá-lo. Mas aí nós pegamos um médium da casa, colocamos ele na maca, e esse médium recebe o agregado espiritual daquela pessoa, para poder receber o tratamento. É localizado pelo endereço, né? Pelo endereço energético da pessoa. Por isso que a gente sempre pede nome, data de nascimento e, se possível, o endereço da pessoa. Porque, Aldair, não precisa, é absolutamente necessário o endereço? Não. Porque pelo endereço energético a espiritualidade acessa. E o nome da mãe é importante nesse caso? Não é tão necessário não. A gente, aqui na casa, geralmente a gente pede só o nome da pessoa, a data de nascimento dela e o endereço dela. E a gente pede também o que é para ser tratado, né? Qual a causa do pedido para o tratamento. E mesmo sendo à distância, o resultado é incrível. Então, essa lei da ação à distância, ela funciona tanto para desdobrar o consulente e trazê-lo para um tratamento aqui, quanto para desdobrar a equipe da casa e levá-la para qualquer lugar, inclusive no tempo e no espaço.
A gente pode ir para outra cidade, pode ir para o passado, pode ir, acreditem, para perspectivas de futuro, possibilidades de futuro, tá? E também podemos ir na casa do consulente, fazer os trabalhos de limpeza na casa do consulente, no ambiente do consulente. Às vezes o consulente pede o tratamento e tem algum tipo de negócio, então vai lá na empresa dele e faz a limpeza na empresa da pessoa, porque, igual, por exemplo, se há algum trabalho de magia para fazer aquele negócio quebrar, então há necessidade de se fazer uma limpeza energética naquele ambiente. Então a equipe vai lá e faz essa limpeza. Então essa lei da ação à distância pelo espírito desdobrado é uma das bases também da apometria. Porque é o que a gente mais faz, é essa viagem astral. Essa ida para várias situações. A gente consegue ir para um outro país, a gente consegue ir para uma cidade intraterrena, a gente consegue ir algo que é até inusitado, né? Um amigo nosso um dia, inclusive, ele chegou na gente e falou assim: Odair, eu quero agradecer vocês. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque vocês me deram a possibilidade de andar de nave. Eu ainda não tinha andado de nave. Achei super divertido, sabe? Então, irmos a bordo de naves. Naves, inclusive, naves terrenas, tá? Porque a espiritualidade terrena também tem o que eles chamam de vimanas, né? O próprio André Luiz citou, lá em 1937, o André Luiz citou a Aeróbus, que já era um ônibus que voava. Então, pensa hoje a tecnologia que eles têm no plano astral, né? Então, com certeza, eles estão muito mais evoluídos. E tem as naves dos nossos irmãos intergalácticos que estão participando do projeto da Operação Resgate do Planeta Terra. Então, eles estão presentes aqui também, tá? Então, nós temos essa possibilidade, principalmente as naves dos comandos. A gente sempre tem conexão com a nave do Comando Aster, que é presente aqui, as naves do Comando Santa Esmeralda, que vem, tá? Quando a gente vai fazer algum trabalho de cura, as naves do Comando Starrer, que são naves bélicas. O Comando Starrer é bélico, é confronto mesmo, eu falo que eles são a Rotan, a Rotan dos intergalácticos. Então, são naves bem robustas e a gente tem a possibilidade de viajar nessas naves. E alguns, claro que não são todos, alguns médiums voltam com lembranças dessas viagens. É muito legal. Aí nós passamos para a quarta lei, que é a lei da formação de campos de força, né? Aí nós falamos desses campos de proteção, de toda a proteção feita aqui no ser humano, das proteções individuais que são feitas, das proteções que você pode fazer na sua casa, da proteção que você pode fazer nos seus entes queridos, da proteção que você pode fazer no seu carro, para proteger o seu carro até no trânsito, né? Nós falamos da lei da revitalização dos médiuns, do porquê que os médiuns de apometria, depois de uma sessão de 5 horas de apometria, eles saem do grupo rindo, felizes, brincando, querem continuar batendo papo, contando histórias, se reúnem na porta e não querem ir embora. Gente, já teve vezes da gente falar assim, gente, 1h30 da manhã vamos embora, amanhã a gente tem que trabalhar. Sabe, todo mundo feliz, querendo continuar e batendo papo e brincando e conversando. Por quê? Porque nós utilizamos muito desse recurso, a lei da revitalização dos médiuns. Porque geralmente a gente vê quando os médiuns saem de trabalhos espirituais, que gastam muita energia, muito ectoplasma, os médiuns saem esgotados. Eles saem cabisbaixos, cansados. Quem já participou de uma linha de passes ou de uma corrente magnética pode dizer isso pra gente. Sai só o pó da paçoca. Uma corrente de passe de meia hora. Porque igual, por exemplo, eu frequentei muito tempo Irmã Sheila, Centro Espírita Irmã Sheila. A linha de passe lá é meia hora. É 1 hora de palestra e meia hora de passe. Pronto, a reunião de lá é 1h30. E
os médiuns, a gente via que os médiuns saíam completamente esgotados. Por quê? Porque não existia essa lei da revitalização dos médiuns, que é um apoio energético para o médium, para o trabalhador. E nós explicamos, inclusive, que deve ser feito imediatamente depois de uma comunicação, para que o médium esteja sempre pronto para, em condições para os próximos atendimentos, para os próximos tratamentos, né? Explicamos tudo isso, como que funciona. Falamos da condução do espírito desdobrado para os hospitais no astral, e aí nós explicamos que não é só espírito. Falamos que isso aí é uma lei básica que o Dr. José Lacerda deixa claro nos escritos dele. Lugar de espírito doente é em hospital tratando. Então não tem esse negócio de levanta-te e anda, vai embora, segue seu caminho, segue para a luz. Não é assim. Um trabalho de doutrinação bem feito sempre termina com uma condução. Sempre termina com uma condução. Então, conduzir esses espíritos para os hospitais espirituais, para que eles possam dar continuidade. Porque afinal, gente, a gente fez aqui num tratamento de meia hora, foi um tratamentozinho ambulatorial. Vocês concordam comigo, não foi? Foi só um paliativo, gente. Foi um tratamento ambulatorial. Porque o verdadeiro tratamento mesmo vai ser feito no hospital, no plano espiritual. Então, toda entidade deve ser encaminhada. O paciente encarnado também é desdobrado? Também é desdobrado e encaminhado para hospitais para receber o seu tratamento. Muitas vezes nós até falamos, olha, o tratamento de fulano vai continuar em plano astral. A espiritualidade vai desdobrá-lo e vai levá-lo para dar continuidade no tratamento, com o tratamento lá no hospital. Então a gente faz essa condução também do paciente encarnado para receber esse tratamento lá no plano espiritual. Então, os pacientes não ficam a esmo. E, inclusive, a equipe espiritual da casa também toda noite é desdobrada. Claro que tem noite que é um, tem noite que é outro médium, mas a equipe da casa também é desdobrada toda noite para poder servir no plano espiritual, para fazer resgates, para fazer tratamentos de cura, para fazer processos de reurbanização extrafísica. Tudo isso é feito com esse processo de condução, né? A lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas, né? São aqueles que a gente chama aqui, né, os caravaneiros do amor, a legião de médicos espirituais que vêm para poder prestar socorro, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Para os encarnados, eles vêm e se utilizam através de radiação, canalização, captação psíquica, utilizando os aparelhos mediúnicos para fazer os tratamentos nas salas de doutores, sabe? E também eles vêm para poder fazer o socorro e o encaminhamento das entidades que se manifestam dentro da mesa de apometria, as personalidades, as subpersonalidades, os espíritos que porventura vierem a se manifestar, e inclusive encaminham e tratam até mesmo os corpos astrais, o agregado espiritual do paciente, do consulente. Então, eles estão sempre muito dispostos a prestar esse serviço. Agora nós vamos passar para a segunda parte. A oitava lei, a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento de sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. É algo muito interessante a gente analisar que esta lei, ela é uma lei muito ampla, então nós vamos estudá-la por partes. Vamos lá. Primeiro, a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium. Ponto. Vamos tratar isso. Quando o médium ele está tendo todas as sensações, mas aquele acoplamento, aquele ajuste não foi perfeito, não encaixou direitinho, então fica fora de sintonia. E aí acontecem interferências na comunicação. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender direitinho. Quando você pega um rádio que não é desses rádios digitais hoje, que você tem que girar o dial
para poder procurar a frequência das rádios, quando você está girando o dial e você está procurando uma rádio, como por exemplo, vamos pegar até o exemplo nosso aqui, a Terra FM. Está procurando a Terra. A Terra é 104,3, né, a sintonização dela. Para você se conectar com a Terra FM, você tem que ir lá e girar até chegar o dial em 104,3. Aí o que acontece? Se você colocar 105, vai chiar. E inclusive vai haver interferência de outras rádios. Vai ficar assim, parecendo que duas rádios funcionando ao mesmo tempo. E se você colocar abaixo também de 104, por exemplo, também vai haver esse chiado, e muitas vezes você não vai nem conseguir captar a Terra FM. Pode até pegar outra frequência, mas a Terra você não vai pegar. Então você precisa ir girando, ir modulando até chegar em 104,3. A hora que chega em 104,3, vem aquele sinal limpinho, Lázaro Santos e Companhia Limitada, com a voz super limpa, super clara, e isso deve ser feito, essa sintonia vibratória dos espíritos com o médium. Por quê? Porque muitas vezes o espírito, ele pode estar numa frequência tão baixa que ele não consegue alcançar a frequência do médium. Vamos fazer um exemplo aqui. O médium está aqui, a frequência dele está aqui, a frequência do espírito está aqui. Por mais que você eleve a frequência do espírito, ele ainda não consegue alcançar a frequência do médium. Então, você é obrigado a abaixar a frequência do médium, para que aí sim haja a conexão. Então, você abaixa um pouquinho a frequência do médium. Ah, Rodair, isso não vai fazer mal para o médium? Não, não vai. Esse exercício de elevar e abaixar a frequência, ele é muito bom para o campo energético do médium. Porque vai acontecer de, às vezes, vir um caboclo para se manifestar no aparelho mediúnico do médium, a frequência do caboclo está lá em cima e a do médium está aqui embaixo. Por mais que você tente elevar a do médium, ele não consegue chegar na frequência do caboclo. Agora, se existe esse trabalho de sobe e desce constante, você consegue produzir picos de energia no médium. E aí ele chega na vibração do caboclo. Aí o caboclo consegue se comunicar. E inclusive aqui na casa nós utilizamos para o desenvolvimento dos médiuns de captação psíquica, ou seja, os médiuns de incorporação, essa técnica de elevação do padrão energético para fazer a sintonização. Acabou aquele negócio de rodar o médium igual um peão. Porque aquilo ali, rodar o médium daquele jeito ali, servia para quê? Para que a mente dele perdesse o controle sobre o corpo. E hoje não precisa disso. Porque hoje os médiuns são quase que na totalidade conscientes ou semiconscientes. Então não há necessidade de perder esse controle do corpo mais durante a gira. Não, a gente eleva o padrão vibratório do médium. Simplesmente isso. E o médium faz a captação de forma bem mais suave, bem mais tranquila. Porque eu já vi em gira de desenvolvimento médium cair e bater a cabeça. Eu já vi médium cair e quebrar o dedo. Então, isso não existe mais. A gente faz esse processo de elevação na boa, elevando o padrão vibratório do médium e não desequilibrando a mente dele. Então fica bem mais tranquilo. Então faz esse ajustamento de sintonia, seja elevando o padrão vibratório da entidade ou rebaixando um pouco o padrão vibratório do médium, fazendo esse processo de atenuação da vibração do médium. E isso aí, gente, Rodair, mas isso... Jesus passou 1000 anos atenuando o seu campo energético para poder habitar um corpo humano. E, inclusive, ele precisou dar umas escapadinhas. Aquelas escapadas dele para o deserto, para poder jejuar lá no deserto, gente, era fuga, era para poder equilibrar a energia dele. Lá ele jejuava, lá ele orava, lá ele meditava e ele conseguia se equilibrar energeticamente, sem a presença de outras pessoas,
sem a presença energética de outras pessoas. Lá ele podia, inclusive, promover o desdobramento, igual aconteceu na transfiguração do Monte Tabor, que ele deixou o corpo físico e transfigurou, e mostrou a verdadeira luz dele para os 3 apóstolos, não foi? Pois é, então, ele também fazia isso, de atenuar o quantum energético dele. Então o médium também pode, tá, gente? Não é perigoso para o médium, não. Por quê? Porque você vai abaixar? Vai, mas depois você vai elevar de novo. Aí você vai revitalizar, você vai energizar, você vai elevar o padrão vibratório da mesa. Você não vai largar o médium na chapada. O médium não vai sair daqui passando mal. Ele vai sair daqui inteirinho. Então é isso que é importante, certo? Aí fez esse ajustamento vibratório entre o espírito e o médium, então o médium consegue comunicar, transmitir o que o espírito está vendo, o que ele está sentindo, o que está acontecendo ao redor dele ali, tudo aquilo é equilibrado. Com outros espíritos desencarnados, muitas vezes durante um trabalho de apometria, aquele espírito que é mais teimoso, que não é tanto por maldade, mas sim por teimosia, principalmente por rancor, mágoa, tristeza, ele insiste em permanecer na ação que ele estava. A gente convoca um ente querido dele, uma mãe, uma avó, um pai, um avô, alguém ligado a ele para poder conversar com ele. Muitas vezes ele está num padrão vibratório tão baixo que ele não consegue perceber a presença daquele ente querido ali. Então a gente tem que elevar o padrão vibratório dele. Ou abaixar o padrão vibratório daquele ente querido. Eu gosto de citar como exemplo os livros do André Luiz, que ele falava que muitas vezes a equipe espiritual de nosso lar estava lá atuando em algum ambiente cheio de espíritos, mas eles estavam num padrão vibratório alto e os espíritos num padrão vibratório baixo. O que acontecia? Aqueles espíritos não os viam. Só quando eles atenuavam o padrão vibratório deles, que aí era espírito saindo correndo para tudo quanto é lado, né? Porque morria de medo, né? Então, eles faziam isso lá em 1937, 1940. A equipe espiritual já fazia esse processo de atenuar o seu padrão vibratório. E também, quando havia necessidade, o Aulus adorava fazer isso, elevar o padrão vibratório dos espíritos, para que os espíritos pudessem percebê-los. Então, muitas vezes a gente pergunta, quando a gente evoca a equipe de caravaneiros, a equipe médica, socorrista do Hospital Maria de Nazaré, a gente pergunta para aquela entidade comunicante: você consegue ver os médicos espirituais que estão presentes aqui no ambiente? Não consigo não, está muita luz, está muito claro. Então a gente atenua a energia do ambiente também. A gente eleva o padrão vibratório dele, emana luz no chakra frontal dele, porque ele não vê com os olhos de carne, ele não tem carne. Então ele vê com o chakra frontal, a gente joga luz no chakra frontal dele, ampliando a capacidade de visão do chakra frontal dele. Aí ele consegue se sintonizar, ele consegue identificar aqueles que estão ali, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Outra situação é com o ambiente para onde eles vão. Porque um espírito que estava muito tempo em trevas, muito tempo mesmo, ali eu estou falando em centenas de anos, às vezes milhares de anos, dentro de um sarcófago egípcio. Você traz ele para um ambiente de luz, é um choque muito grande para ele. É um choque muito grande. Quem já leu o mito da caverna de Platão? Lembram-se que o processo era doloroso, tirar as pessoas da caverna e levá-las para a luz do dia, que elas provocou dor e sofrimento nelas? Então, volta todo mundo para a caverna e vai trazendo eles de forma gradativa, devagar, para que eles não se exponham diretamente à luz. Realmente é doloroso para um espírito que estava nas zonas abissais por décadas, séculos, milênios,
você trazê-lo diretamente para a luz. Então há necessidade de se fazer um campo de proteção e um ajustamento da sintonia dele para com o ambiente e também do ambiente para com ele, porque nós podemos abaixar o padrão vibratório do ambiente para não provocar desconforto naquela entidade comunicante. Pergunta? Nesse caso, sempre é buscar. A equipe não vai lá no umbral. Vai! Nossa! Como é que você vai fazer um trabalho assim? Os outros não vai ver, não vai despertar. Aí é que tá. Você vai se lembrar vamos pegar o exemplo de nosso lar. Você se lembra que quando as equipes de socorristas iam para nosso lar, para poder resgatar, para as zonas umbralinas, a equipe socorrista do nosso lar ia para as zonas umbralinas fazer resgate, lembra que tinha aqueles espíritos que corriam deles? Lembra que tinha aqueles espíritos que se escondiam? E o próprio André Luiz admite que se fingia de morto? Exatamente, isso acontece. Isso acontece. Então, a equipe espiritual chega, acontece de tudo. Muitas vezes, quando são espíritos zombeteiros, eles começam a gritar, começam a fazer algazarra, mas nós nunca vamos desprotegidos, nós sempre vamos com a equipe de Exus, nós sempre vamos com a equipe de pretos velhos, equipe de caboclos, extraterrestres. Se for uma ação conjunta entre as entidades terrenas e as entidades extraterrenas, então os comandos vão conosco. Se é um projeto de resgate em massa, o Comando Astar, que é responsável pela Operação Resgate, vem conosco. Automaticamente o Comando Acarion e o Comando Starhair vêm junto para poder fazer a proteção energética. Então não há qualquer risco de ataque. Não há qualquer risco de violação energética nossa. Naquele livro Sob o Signo de Aquário, do Roger Bottini Paranhos, ele cita uma situação em que eles estavam caminhando por um trieiro e tinha um lamaçal de cá e um lamaçal de cá. E eles passando pelo trieiro e o Roger vendo aqueles espíritos em sofrimento, aí ele foi e perguntou para o Hermes se não podia socorrer aqueles espíritos. O Hermes falou, não, nós estamos vindo aqui para buscar um espírito específico. Esses ainda não estão prontos. Não tente fazer nada por eles ainda. E espíritos gritando e pedindo e urrando, alguns xingando, blasfemando, falando todo tipo de impropério. Quando ele viu um espírito que pediu socorro para ele. E o Hermes foi e falou, não atende agora, tá bom? E o espírito, socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. Ele foi e acabou, falou assim, não, vou pelo menos emanar um pouco de luz para esse espírito. Quando ele chegou para emanar luz para o espírito catou ele pela túnica e puxou ele para dentro do barro. Tanto que ele mesmo conta que foi um choque enorme, porque ele se assustou muito. E aí o cordão fluídico puxou ele. O cordão prateado puxou ele. Ele disse que sentiu assim, um barulho como se fosse um trovão. E o cordão puxando ele. Quando ele acordou assim, agoniado no plano físico. E aí foi onde o Hermes já estava lá do lado, falou, calma, relaxa, fica tranquilo. Isso aí é por quê? Porque você desobedeceu o que a gente falou. Aquele espírito, ele queria era te prejudicar. Ele usou a artimanha de dizer que estava pedindo socorro, mas ele queria era te prejudicar. Então, como a gente falou, aqueles lá ainda não estavam prontos. Nós fomos lá para um socorro específico. Então, quando nós vamos para esse tipo de socorro, a equipe espiritual dá as ordens e nós seguimos fielmente todas as ordens. E nós vamos desdobrados em equipes, sempre em equipe. A gente nunca vai sozinho num projeto desse. Tem uma menina que ela é membro do nosso grupo, só que a gente brinca, que a gente fala que ela é membro honorária. Ela nunca esteve aqui fisicamente. Ela mora em São Paulo, ela é membro do Seumana, membro de contribuir mensalmente com a mensalidade. Só que ela só trabalha com a gente em plano astral. Ela sempre trabalha com a gente nos resgates. Ela, desde
adolescente, ela sempre participou de resgates umbralinos. Mas ela fazia esses resgates com a equipe espiritual dela, só ela e a equipe espiritual dela. Quando ela chegou à fase adulta, ela precisou, vamos dizer assim, ampliar a área de atuação dela. Foi quando ela buscou o nosso grupo. E ela hoje trabalha com o nosso grupo e, assim, a presença dela é fundamental, porque pensa numa mulher que conhece o umbral. Anos trabalhando lá, pensa numa mulher que conhece as zonas umbralinas. Fantástico o trabalho dela. E ela trabalha com a gente só no astral. A gente se encontra no astral e vai para os trabalhos de socorro. E ela tem a capacidade de se lembrar, assim, muito nitidamente dos trabalhos de socorro que são feitos. Então é fantástico. Agora ela está trabalhando exaustivamente nos laboratórios da nave aqui em cima. Então ela está vindo, desdobra e vem para trabalhar na nave aqui. Então é super, para nós é super tranquilo isso aí. Pode ficar tranquila que não há nenhum tipo de perigo. Daí corre o risco de um médium ficar perdido no astral? Não. Todo médium, quando ele retorna, se ele estiver mal acoplado, a gente faz a técnica de reacoplamento. Então, não há nenhum risco nesse sentido, tá bom? Então, a gente faz a sintonização da entidade com o médium e vice-versa. A gente faz a sintonização da entidade com outros espíritos, socorristas ou familiares deles, mentores deles, tá? Auxiliares. A gente faz essa sintonia também com outros desencarnados. A gente faz a sintonia, o ajustamento da sintonia deles para com o ambiente da casa e muitas vezes com o ambiente do hospital para onde eles serão encaminhados. Todo esse ajustamento é feito e sob comando. É algo muito simples, basta dar o comando e emitir a luz certa. Quando nós chegarmos lá no modo de fazer, nós vamos explicar para vocês como se processam todos esses comandos, tá ok? Então vamos lá, para a nona lei. Perguntar primeiro, né? Sobre essa oitava lei, alguém tem alguma dúvida? Inclusive, tem muitos no astral inferior que o escravo ele é até libertado, porque está sob um comando lá também. E isso, exatamente, muito. A grande maioria dos processos de resgate coletivo que nós fazemos, sempre tem aqueles espíritos algozes que estão escravizando outros espíritos. Magos negros, é muito comum um mago negro ter toda uma horda de escravos que se submetem a ele. Porque é o seguinte, é uma questão de parar para pensar. Um espírito está lá no plano espiritual, dentro de um charco de lama, um charco lamacento, fedorento lá, e aí chega um mago negro e vira para ele e fala: olha, eu te tiro daí, você não vai ficar aí mais, mas você vai trabalhar para mim. Você quer? Claro que ele aceita. Só que ali ele faz um contrato de escravidão. Ele vai se tornar escravo daquele mago negro. E quando aquele mago negro for contratado por um bruxo encarnado, esses aí que bota cartazinho no poste, traga o seu amor em 3 dias, resolva sua vida financeira, madame não sei das quantas. Pois quando essa madame não sei das quantas contrata um mago negro para poder destruir um casamento, não é aquele mago negro que vai lá destruir o casamento. Ele bota os asseclas dele. Ele bota os escravos dele para ir perseguir aquele casal. E aí ele bota por exemplo, que tem um forte poder de influência no pé do ouvido do marido e fica pondo pilha na cabeça do marido o tempo inteiro para o marido trair a esposa. Aí... E quando ele não dá conta, ele chega lá e apanha, né? Exatamente, não. Apanha, é torturado. Os livros do Roger Bottini Paranhos, ele deixa claro que quando eles não conseguem cumprir a missão, eles são torturados. E como o espírito não come, o espírito vive de energia, certo? Então, eles deixam eles passar fome energética, deixa eles sem receber energia. O pagamento deles não é dado, porque o pagamento deles é dado em energia. O mago negro vai lá, retira todo o quanto energético daquele ebó,
que a hora que você passa na encruzilhada tá parecendo um open bar, né? Aquele monte de comida, aquele monte de bebida, aquele espetáculo, aquele pano vermelho, pano preto, a coisa mais bonita do mundo, parece um open bar, né? Aí ele vai lá e retira aquela energia. Claro que a grande maioria ele guarda para ele, mas parte dessa energia ele tem que dividir com seus subalternos, certinho? Aquele que não cumpriu com a missão não recebe o seu quantum energético. Então ele vai sofrer. E aí, quando nós vamos e fazemos esse resgate coletivo, a gente desfaz esse local de aprisionamento, recolhe esse mago negro e encaminha ele, doutrina, trata e encaminha, e pega toda a falange de escravos dele, trata e encaminha também. Perguntas? Então vamos lá. Vamos para a próxima lei. A lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Técnica apométrica. É uma técnica de doutrinação fundamental para você conseguir doutrinar um espírito, convencer um espírito a mudar o seu posicionamento. Porque você consegue deslocar com o espírito no espaço e no tempo para poder utilizar esse recurso para que ele consiga ter conhecimento da real situação em que ele se encontra, do que gerou essa situação em que ele se encontra e a perspectiva de um futuro para ele, tanto positiva quanto negativa, certo? É algo muito importante. Por exemplo, um espírito está perseguindo a Carla. Está perseguindo a Carla, eu quero me vingar da Carla, eu quero destruir a Carla, eu vou fazer a Carla sofrer. Por que você quer fazer a Carla sofrer, meu amigo? Porque ela me abandonou, ela me traiu e me abandonou, ou pior ainda, né? Me traiu, juntou com a amante e me matou, e eu era um esposo maravilhoso, e eu quero me vingar da Carla. Aí a gente tenta aquela técnicazinha de persuasão muito comum dentro do kardecismo, a dialética, né? Ô, meu irmãozinho, perdoa, o perdão liberta, Jesus mandou perdoar, Maria mandou perdoar, perdoa. Ela é uma outra pessoa agora, ela é uma boa pessoa agora, ela não faz isso mais não. Tadinha dela. E ele, não, eu sou mau igual o pica-pau, não vou parar, vou continuar atormentando a Carla até o fim da vida dela. E eu vou dar conta de trazê-la para o lado de cá para eu pegar ela e arrebentar com ela. Aí o que você faz? Você pega essa lei do deslocamento do espírito no espaço e no tempo e faz o quê? Leva ele para o passado e fala para ele, vamos voltar lá na origem desse problema. Você se acha muito vítima, né? A Carla foi muito má com você. Volta lá no passado e veja o que realmente aconteceu. Vamos falar da lei da semeadura. Volta lá onde você plantou essa dor que você teve, do abandono, de ter sido abandonado pela mulher que você amava. Volta lá. Às vezes, ele volta naquela mesma encarnação e vai mostrar que ele não era tão bom marido quanto ele pensava. Ou então, ele volta numa encarnação anterior. Por isso é que a gente decidiu mudar o princípio de falar assim, volta na encarnação, volta em 300 anos, volta em 200 anos. Não, a gente já fala, volta lá onde foi a origem desse problema, a origem dessa situação. Porque aí ele volta lá na origem. Não importa se foi naquela mesma vida, ou se foi 10 vidas anteriores, se foi num outro planeta, não importa. Ele volta onde surgiu o problema. E aí o que acontece? Ele volta no tempo e no espaço. Mas como que consegue isso? Gente, no plano espiritual, a linha temporal não é presa igual a nossa aqui. Não é
linear. Não é aprisionado em minutos, segundos, centésimo, milésimo de segundo, hora, dia. Não existe isso lá. O tempo lá é em espiral ou elíptico. Então, lá pode-se promover, tendo conhecimento disso, pode-se promover esses saltos temporais. Então, você pode viajar no tempo e no espaço. No plano espiritual, isso é claro, até na Bíblia fala que o que para o homem é uma eternidade não passa de um piscar de olhos para Deus, não é? Então isso deixa claro que no plano espiritual não existe noção de tempo e espaço. Tanto que um espírito ele pode ser encaminhado para um hospital no plano espiritual e passar décadas sendo tratado no plano espiritual, e aqui no nosso plano passou horas, passou um dia, passou uma semana. Isso é muito relativo. Como da mesma forma que aqui o tempo passa, lá a passagem de tempo é diferente. É diferenciada. Então, você desloca esse espírito lá para onde foi criada, foi gerada aquela situação kármica entre os dois, e aí ele vai ver, nossa, muito tempo atrás eu era bárbaro, eu era um pirata, seja lá o que for, e eu invadi a fazenda onde ela vivia, matei a família dela todinha e escravizei ela. Sequestrei ela e a escravizei. E fiz dela, ela ainda era uma criança, fiz dela minha escrava sexual. E aí, numa outra vida, eu tive a oportunidade de voltar com ela, já como minha esposa, para poder tentar resgatar um pouco dessa dívida. Mas eu não fui tão bom esposo assim. Eu ainda tinha resquícios do bárbaro, do pirata, do cara mau. E aí, ela acabou se desvencilhando de mim. Encontrou uma forma de se desvencilhar de mim. Ou me abandonando, ou me matando. Mas ela encontrou uma forma. Ah, então agora você entendeu o porquê que ela te abandonou? Sim, ótimo, perfeito. Ele já reconheceu. Aí geralmente eu pergunto, você ainda se sente tão vítima da Carla assim? Não, agora eu vejo que faz sentido ela ter me abandonado. Ótimo, volta para cá agora, algo muito importante que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Volta para cá, volta para o dia de hoje. Agora, você já conhece a verdade. Você enxerga ela com o mesmo ódio de antes? Não. Então agora está mais fácil de perdoar. Vamos perdoar? Então fica mais fácil para poder perdoar. E geralmente eles pedem. Eu queria pedir perdão também, porque eu não tinha consciência do mal que eu a fiz no passado. Eu não tinha consciência do mau marido que eu fui e que levou ela a fazer aquele ato de me abandonar, de me deixar sozinho. Então, eu queria pedir perdão e tudo mais e tal, e pede perdão, aí faz o tratamento e encaminha ele. Odair, você falou dessa regressão no tempo, mas e no espaço? É simples, é a coisa mais simples do mundo. 1500 anos atrás, Brasil era conhecido? Não, só tinha índio aqui. Então, provavelmente essa existência foi lá na Europa. Então, esse deslocamento no tempo também foi no espaço. Ele voltou lá na Europa medieval, lá na Europa da Idade Média, para poder lembrar do que aconteceu. E isso pode acontecer, por exemplo, retornar lá para o Antigo Egito, há 5.000 anos atrás. Pode retornar para a Atlântida, há 14.000 anos atrás, sem nenhum problema. E trazer essa informação para a gente. Pergunta? A gente está encarnado, a gente não lembra. E por que quando a gente passa para o outro lado, desencarna, e também não lembra? Olha, isso é muito relativo. Depende do grau, tá, de conhecimento, de equilíbrio do espírito. Eu já vi espírito, já li em livro, que o espírito, ao desencarnar, ela era uma menininha muito doente, era um livro da Zíbia, eu falo muito, Mamão com Açúcar.
Ela era uma menininha muito doente, tinha por volta de 12, 13 anos, muito doente mesmo. Tanto que até era narrado no livro que ela tinha a aparência de 8, 9, de tão doente. Que quando ela desencarnou, mas ela tinha um grande conhecimento espiritual. Tanto que ela era super resignada com a doença, que ela era muito resignada, muito calma, ela não blasfemava, ela não reclamava de dor, ela não... Estava, vamos dizer assim, curtindo aquele momento de expiação dela mesmo, tá? Quando ela passou para o plano espiritual, o espíritozinho veio, o espírito da menininha. Quando o mentor chegou, ela já bateu o olho nele, reconheceu o mentor dela, agradeceu ele pela oportunidade que ela teve de se purificar naquela encarnação e transfigurou a forma dela numa linda mulher. Ela voltou à forma espiritual dela de uma outra existência. E tem um livro do Roger Bottini Paranhos em que ele conta que ele estava conversando com uma certa entidade e que toda vez que eles trocavam de assunto, que eles estavam falando sobre as encarnações dessa entidade. Vou falar logo a entidade, Allan Kardec. Ele estava conversando com Allan Kardec no plano espiritual. E aí ele ia conversando com Allan Kardec, quando eles falavam, lembra da encarnação que você foi druida? Aí o Allan Kardec transfigurava a forma dele no druida. Você se lembra da encarnação que você foi Akhenaton? Ele transfigurava e virava Akhenaton. Ele falou assim, super massa o negócio. Por quê? Ele entrava na vibração daquela história, daquele momento dele, que ele vivenciou aquela situação. Então, ele consegue fazer isso, porque o espírito consegue, se ele tiver conhecimento, ele consegue fazer isso. Então, tem aquele que não, que aí o conhecimento é zero, não se lembra de nada das encarnações anteriores, nem aqui nem lá. Chega lá no plano espiritual, fica mais perdido que segue em tiroteio. Muitas vezes, devido aos dogmas religiosos, ele está lá procurando o purgatório, está lá procurando o céu, achando... Tem aquele que nem sabe que morreu, aquele espírito que nem se conscientizou de que desencarnou, ele acha que está encarnado. É super complicada essa situação para os espíritos lá no plano espiritual. Então, é por isso que eu acho super adequado a pessoa buscar ter pelo menos um mínimo de conhecimento. O próprio André Luiz, gente, ele se escondia das equipes socorristas. Até que um dia, depois de 8 anos de umbral, ele bateu o joelho no chão e fez uma oração, pedindo socorro. Aí ele foi socorrido. Então, infelizmente, esse véu de Ísis, ele não cobre a nossa mente só aqui. Ele cobre a nossa mente lá do outro lado também. Como da mesma forma que como nós vamos nos espiritualizando de cá, nós vamos tendo conhecimento das nossas encarnações passadas, nós vamos tendo vislumbres das nossas vidas passadas, aí vem um tratamento, descobre que na minha última encarnação eu fui nazista. Vem um outro tratamento meu, descobre que numa encarnação anterior eu era um senhor de escravos. Aí vem um outro vislumbre de um outro tratamento meu, descobre que eu fui um bruxo na época da Idade Média. Aí vem um outro tratamento meu, descobre que eu fui um gladiador na Roma Antiga. Vem um outro tratamento meu e eu descubro que eu fui legionário romano. Eu já vou formando ali um arquivozinho de várias encarnações que eu tive. Ou seja, com a experiência espiritual, eu vou tendo acesso a essas informações. E com certeza, quando eu chegar no plano espiritual, de posse dessas informações, vai ser bem mais fácil para mim, vai ser bem menos doloroso. Questão? Só para tu ter uma ideia, David, só para elucidar aqui para quem quiser ter um processo que está acontecendo comigo, eu estou vendo o filme sobre a história de Maria Madalena. A série. Gente, quando eu vejo aquela mulher sendo abusada, para mim Dói a alma.
Uhum. Tá difícil. Pois é. Até porque também, né, a falta de conhecimento é trevas. Exatamente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A falta de conhecimento é escuridão. A escuridão da ignorância, né? Então, tudo é muito relativo. Tem espírito que é igual eu falei, chega do lado de lá, e inclusive tem um livro do André Luiz, se eu não me engano, é Trabalhadores da Vida Eterna, que é super divertido, porque eles acompanham o desencarne de várias pessoas. E justamente aquela pessoa que eu pensei assim, nossa, a hora que essa mulher desencarnar, ela vai dar uma trabalheira no plano espiritual, uma senhora evangélica. A hora que ela desencarnou, que a função da equipe era cortar os cordões. Olha só, o trabalho que eles foram desenvolver, essa equipe lá de Nosso Lar. Quando eles terminaram de cortar os cordões dela, que ela se manifestou plenamente lúcida do lado da cama. Nossa, até que enfim eu desencarnei, que legal. Nossa, que bom. Ai, nossa, oi gente. Evangélica. Ou seja, não era tanto conhecimento sobre espiritismo, sobre espiritualismo, mas a vivência do evangelho que ela teve. A vivência religiosa que ela teve. A religião para ela foi um instrumento de libertação e não um instrumento de aprisionamento como é na vida de muitas pessoas. Um amigo meu um dia falou para mim, o meu pai, ele morreu de câncer e morreu com ódio. Eu falei, mas credo, por quê? Porque ele usava a Bíblia, ele era evangélico, e ele usava a Bíblia não como um instrumento de libertação, mas como um instrumento de guerra. Ele queria impor a convicção religiosa dele aos outros, enfiar a goela abaixo. E isso, quem não aceitasse, para ele já estava no inferno. Então ele não queria, muitas vezes, ele não queria nem contato. Ele não queria contato com os filhos que não queriam seguir a religião dele. De jeito nenhum. E a Bíblia para ele, que era um instrumento de paz, virou um instrumento de ódio, de guerra. E aí contraiu um câncer e morreu gritando de dor. Morreu gritando de dor. Porque a Bíblia para ele foi um instrumento de causar dor nas pessoas. Então isso é muito relativo. O ser humano é um universo, cada ser humano é um universo à parte. E isso tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Então, é muito relativo isso. Tem espírito que a hora que chega do lado de lá, lembra de todas as encarnações. Lembra de tudo. E tem espírito que chega do lado de lá e não aceita que morreu. Não acredita que morreu, que desencarnou. Então é bem relativo isso, sim? Eu tive uma experiência, assim, no encontro de uma mesa, né? Uhum. No encontro, fazer oração, tudo. Aí que a gente senta lá, de repente uma das velhas começa a falar. Aí todo mundo falou, olha, mas o que aconteceu, velho? Ela incorporou o espírito de um pastor. Olha aí. Era ligado lá à família da casa. E aí eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui junto de vocês? O que é que vocês estão? Por que vocês me trouxeram aqui? Eu quero dormir. Foi uma experiência assim, que eu falei, meu Deus, olha como ele está ainda achando Preso. que desencarnou. Preso, né? Não, isso aí já aconteceu com a gente fazendo socorro de espíritos literalmente desencarnado, porque quando a gente fala espírito, a gente tem a concepção de que pode ser o encarnado ou o desencarnado, né? De pessoas desencarnadas que a hora que a gente chegava lá para poder resgatar, não, eu quero dormir. Porque na Bíblia fala que eu vou dormir e esperar o julgamento final, que eu vou esperar Jesus voltar e que quando Jesus voltar eu vou reerguer da sepultura e aí eu vou esperar Jesus voltar. Eu não quero ir para o hospital, eu quero ficar aqui, eu quero dormir. Mas minha filha, seu corpo já apodreceu, já era, que você vai ficar aqui? Não, eu tenho que ficar aqui na sepultura,
Porque se vocês me tirarem daqui, a hora que Jesus voltar eu não vou estar aqui, e aí Jesus não vai me achar, e eu não vou ressuscitar. Para você ver. Já aconteceu esse tipo de comunicação conosco. Não, eu quero dormir, eu quero ficar no seio de Abraão. Eu vou dormir o sono dos justos. Mas meu filho, você não vai dormir não, eu quero dormir. Ué, infelizmente, se a gente não consegue conscientizá-lo, fica lá. Não, aí cada caso é um caso, tá? É igual eu falei, doutrinando, a gente conscientiza ele. Igual geralmente eu adoro quando eu pergunto, né? Geralmente eu pergunto, você é um homem ou uma mulher? Ué, eu sou um homem. Ah, você é um homem? Sou um homem. Ótimo. Agora, presta atenção no corpo através do qual você está se comunicando comigo. É o corpo de uma mulher. Deus me livre! Então a gente vai fazer o trabalho de doutrinação com ele, sim. E, inclusive a gente mostra o corpo apodrecendo, a gente mostra o momento, a gente leva ele para o momento do desencarne. Vê aí o momento do seu desencarne, sente o momento do seu desencarne, veja a situação e tudo mais. Não, ele foi doutrinado por séculos naquilo ali. Se eu tivesse essa desobsessão, eu não ia conseguir. Mas agora, com a técnica da apometria, eu vou conseguir. Consegue, com certeza. Leva ele no passado, mostra para ele que existem outras vidas. Volta lá no passado, na sua vida anterior, para você ver. Aí ele, mas peraí e tal, isso já teve, isso é ilusão, isso é magia, isso é macumbeiro, não sei o quê, papapá. Já teve espírito que falou isso pra gente, sim. E tem como esse espírito se perder, igual se você mandar ele para frente ou para trás e acontecer alguma coisa na mesa e alguém desconectar e esse espírito ficar lá, tem como buscar ele de novo? Tem. Para começar, no nosso caso não há essa desconexão. Não desconecta, tá? No nosso caso, a gente não permite a desconexão. Já aconteceu, por exemplo, ele estava numa situação de sofrimento tão grande que o médium deixou ele lá, voltou a consciência para cá e falou, gente, eu preciso de energia, me ajuda porque a chapa tá quente lá, eu preciso de energia, me revitaliza, me revigora, forma uma cúpula, me dá um passe de cúpula, eu preciso de equilíbrio, me dá água, preciso de água, bebe água, recebe fluido, recebe ectoplasma. Gente, a gente precisa orar, vamos orar porque a situação é delicada. Ótimo, ora e aí volta lá para poder fazer o resgate dele, tá? Então, essa de deixar um espírito perdido não acontece, muito pelo contrário. Nossa vida é buscar espíritos perdidos em linhas temporais. Espíritos, fractais, personalidades perdidas em linhas temporais. Agorinha nós vamos entrar numa lei que é muito interessante, a dissociação do tempo e espaço, que fala justamente sobre essa turminha que está perdida, tá bom? Então, nós fazemos esse deslocamento desse espírito para o passado, para conscientizá-lo das causas de tudo aquilo que aconteceu, certo? Porque muitas vezes ele não se lembra mesmo. Eu já vi espírito que ele chora e fala assim, eu não lembrava, eu não sabia. Porque muitas vezes ele está fazendo mal, ele está prejudicando alguém que foi muito caro para ele lá no passado. Foi um filho, foi uma mãe, foi uma esposa. E ele está aqui prejudicando essa pessoa sem saber que lá no passado essa pessoa teve uma ligação de amor com ele. Igual eu já citei para vocês aqui aquele caso do negro que rasgava a cara da menina assim na unha, né? Pois é, o que aconteceu? Quando mostrei para ele lá no passado que ele já foi pai da menina, aí depois ele se arrependeu. Eu não sabia, eu não me lembrava. Então realmente acontece isso, do espírito não se lembrar mesmo, ele não tem capacidade para acessar.
Para nós aqui fica até conflituoso para você tentar enfiar na cabeça de uma pessoa, principalmente quem não acredita em reencarnação. É uma luta para você conseguir enfiar isso, a questão da reencarnação na cabeça das pessoas. É super complicado, porque aqui no planeta Terra tem 2 religiões apenas que não acreditam em reencarnação: muçulmano e cristão. Sabiam disso? As 2 únicas religiões do planeta que não acreditam em reencarnação: muçulmano e cristão. Eu falo cristão porque aí é evangélico, católico, né? Mas muçulmano e cristão. O judeu acredita. O judeu acredita na reencarnação. Inclusive eu tenho links no YouTube de palestrante judeu dando palestra sobre reencarnação, explicando a reencarnação na ótica judaica. Os essênios, de onde Jesus descende, que Jesus era essênio, os essênios acreditavam piamente em reencarnação. Os judeus acreditam em reencarnação. De onde veio o cristianismo? Só que dentro do cristianismo, vamos trabalhar a ideia da ressurreição e não a reencarnação. Porque se a gente deixar as pessoas acreditarem que elas podem ter uma nova chance, por que elas vão melhorar nessa agora? Negativo, eu vou ter mais chance, eu vou ter outras oportunidades. Sim? Olha, lembrando que o cristianismo, supostamente é a religião que Cristo deixou, né? Foi bem modificado para satisfazer de determinados interesses. Lá no Concílio de Nicéia, lá na época do imperador Constantino, o que não era interessante para o Império Romano, vamos tirar. O que não era interessante para a Igreja Católica, vamos retirar da Bíblia. A gente pega lá as possibilidades, né, de peregrinação de Yeshua, Sananda, ou conhecimentos esotéricos, né, apontam para a reencarnação. Exatamente, aponta para a reencarnação. Não, ele fala, infelizmente, eu falo que infelizmente para eles, mas felizmente para nós, eles não conseguiram retirar da Bíblia tudo que fala de reencarnação. Inclusive, geralmente eu uso a Bíblia para poder mostrar para as pessoas, aqui ó, Jesus falou de reencarnação, está aqui ó. Você lê aqui ó, Mateus 17, Lucas 11, lê aqui ó. Lê aqui Jesus falando de reencarnação. Então, é complicado lidar com isso, com a pessoa aqui encarnada e tendo provas físicas disso. Agora pensa num espírito que está lá sofrendo num lamaçal, no lodo, sofrendo. É complicado, que está na escuridão. Por isso que fala, né, o Marcelo falou bem, a ignorância traz escuridão, é treva, ignorância é treva, né? Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? E sem contar o seguinte, que, por exemplo, a reencarnação. A pessoa que reencarna, quando ele desencarna, se ele não fizer a espiritualidade dele em vida, quando ele morre, por exemplo, se ele não tem conhecimento, ele vai pegar a chave dele e vai tentar abrir a porta. O que tem conhecimento passa direto. Exatamente, o que tem conhecimento das leis espirituais passa pela parede. Já aquele que não tem conhecimento, ele vai tentar abrir a porta. Lembra de Ghost? É só lembrar de Ghost. A luta que foi para ele aprender que ele tinha desencarnado e que ele não precisava esperar alguém abrir a porta para ele passar, que ele podia atravessar a porta. É assim na realidade, gente. Só que, por exemplo, o próprio Cristo procura, em vida, procura primeiro as coisas espirituais e depois as outras coisas vêm como exatamente, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo, né? O ensinamento Deus da criança faz o contrário. Né? Exatamente. Então essa lei do deslocamento no tempo e no espaço, ela é fundamental para esses processos de doutrinação. Odair, e no futuro, como que é? Gente, deslocar um espírito para o futuro também é uma ótima ferramenta de doutrinação, de convencimento.
Por quê? Porque você pode levá-lo para uma possibilidade lá no futuro. Lembrando, o futuro não está escrito em mármore, ele não é fixado, o futuro depende da nossa ação no presente. Eu falo que o futuro é um leque de possibilidades e que depende da ação que você tomar aqui no presente é que vai desencadear qual linha temporal, qual futuro você vai ter. Certo? Se você aqui hoje resolve fumar igual um caipora, ótimo, a chance de você pegar uma linha temporal que você vai ter um câncer daqui 10 anos, um câncer de pulmão, é gigantesca. Então corre o risco de você caminhar por essa linha temporal, certo? Agora, se você toma uma atitude boa aqui no presente, como por exemplo fazer a caridade, ajudar o próximo, e um futuro que seria um exílio para você, por exemplo, pode se tornar um futuro promissor, um futuro de resgate, por exemplo, para uma colônia espiritual. É igual aquela história do rapaz que ele mutilava os seus inimigos e ele veio para resgatar o seu karma perdendo o braço. Ele iria perder o braço nessa nova encarnação. Só que chegou aqui, foi trabalhar espiritualmente, fazer a caridade, uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, que trabalhava com amor e tudo mais. Quando chegou o momento na fase adulta em que ele precisava expiar, passar por aquele processo de purificação, ele perdeu o dedinho. Perdeu o dedinho mindinho. Então, isso é prova de que dá para a gente mudar o futuro. As possibilidades podem ser modificadas. Então, o que a gente faz? O Espírito está insistindo, eu não vou largar do pé, não vou largar do pé do Tiago, vou continuar perseguindo ele, vou continuar obsediando ele, eu não desisto. Então, olha, vai lá para o futuro e veja qual será a consequência desse seu comportamento para você. Esquece o Tiago, para você. Vai lá para o futuro. 1, 2, 3. Aí ele, nossa, eu estou sofrendo, socorro, não sei o quê, papapá. Ou então, às vezes, ele vê, nossa, ué, eu estou num outro lugar, isso aqui não é o planeta Terra. Foi exilado, gente. Foi exilado. Ah, eu estou num processo de licantropia, eu sou um animal, eu estou num processo de zoantropia, nossa, eu sou um cachorro, eu sou um verme. Ou então, ele chega naquele estado de ovoidização que ele não consegue nem se comunicar, ele fica em estado de catalepsia, várias situações no futuro dele, que você pode mostrar para ele que não, você tá me fazendo sofrer. Não, eu só estou te mostrando o que vai acontecer com você se você continuar. É a sua própria ação te prejudicando. Não sou eu quem estou fazendo você sofrer. Eu estou te mostrando um futuro que te aguarda. Você quer esse futuro para você? Não. Então volta aqui para o presente. Aí traz ele de volta para o presente e aí fala para ele, olha, agora eu vou te mostrar a possibilidade que você terá se você aceitar a nossa ajuda, se você aceitar perdoar o Tiago, se você aceitar ser socorrido. Vai, volta para o futuro, mas agora numa nova perspectiva. E aí ele, nossa, eu estou num lugar muito bonito, é um hospital, está cheio de médicos, cheio de gente aqui, e é muito lindo, tem um jardim lindo, um prédio lindo. Nossa, como que você está? Nossa, eu estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado, estou sendo muito bem tratado. E como que está o seu sentimento agora? Não, está limpando, sabe, aquela mágoa que eu sentia do Tiago, está passando. Nossa, eu estou muito bem. Você quer voltar para aquela situação? Não. Eu quero aqui, eu quero ficar aqui. Não, então ótimo, vamos voltar agora para o presente e nós vamos promover o seu encaminhamento para esse local aí. Chega aqui, então, agora, você perdoou o Tiago? Não, perdoou sim. Eu não quero aquele futuro para mim, não. Eu quero o segundo. Eu quero a segunda hipótese. Não, então tá bom. Para isso você vai ter que perdoar o Tiago. Muitas vezes o Espírito fala, olha, ainda está difícil perdoar. Mas eu quero tentar. Vocês me ajudam? E aí encaminha ele para o hospital, encaminha ele para a colônia, e aí ele vai. É uma lei fundamental para os trabalhos de doutrinação, dentro dos trabalhos de desobsessão. Engraçado, que até lá, naquele momento que ele está lá, naquele lugar bom, ele começa a ter raiva, ele começa a
começa a cair naquele lugar, naquela segunda opção, aí ele volta doidinho para trás. Exatamente, o sentimento, né, ele começa a remoer o sentimento. Então é complicado para o espírito, principalmente, gente, nós aqui na carne que estamos aprisionados, a gente que dorme, a gente que trabalha, ocupa a mente, que está comendo, então é difícil a gente superar uma mágoa. Já viu aquela pessoa que é magoada e que fica o tempo inteiro remoendo aquela mágoa, o tempo inteiro que você fala com a pessoa, é porque fulano fez isso, isso e isso para mim, é porque meu marido me abandonou, eu era uma excelente esposa, meu marido me traiu, meu marido me abandonou, meu marido me batia, aquela pessoa que fica remoendo isso, mesmo tendo todas as barreiras que nós temos aqui no campo físico. Pensa isso no plano espiritual, onde não existe nenhuma dessas barreiras. O espírito não vai dormir, o espírito não vai comer, o espírito não vai trabalhar, ele vai passar o tempo inteiro remoendo aquilo ali, ó. Mastigando, digerindo aquele sentimento. Faz um mal danado para ele, né? Então é importantíssima essa lei. A lei da dissociação do espaço-tempo. Fundamental essa lei. A lei número 10. Essa lei ela é importante por quê? Porque muitas vezes quando você vai fazer o tratamento de um espírito, que o médium acessa aquele espírito ele está aprisionado numa equação de tempo e espaço que geralmente é o momento do desencarne dele, ou momentos anteriores ao desencarne, ou momentos posteriores ao desencarne. Por exemplo, um espírito que foi morto na Segunda Guerra Mundial dentro de uma câmara de gás. Quando ele se manifesta dentro de um trabalho, gente, ele se manifesta em muito sofrimento. É muita dor, é muito sofrimento. Ele se manifesta sendo asfixiado, ele se manifesta sofrendo, ele se manifesta passando fome. Então, é muito importante você retirar ele daquela situação ali. Por quê? Porque a mente dele ficou aprisionada naquela situação. Então, descobriu que ele morreu numa câmara de gás, traz ele. Venha para o dia de hoje, venha para o dia, hoje é 19, né? Venha para o dia 19 de janeiro de 2022, idade, peso e altura atual. Venha para o dia de hoje. Venha para a casa de Maria de Nazaré, retira ele daquele momento de dor, daquele momento de sofrimento, porque vai ficar bem mais fácil para você tratar ele. Eu gosto de dar como exemplo os médicos de guerra. Os médicos de guerra, eles não tratam os feridos lá no campo de batalha. Eles entram no campo de batalha, recolhem os feridos e levam para o hospital de campanha. Eles retiram ele dali do meio da guerra, porque no meio da guerra, tiro para tudo quanto é lado, bomba caindo, não dá para eles tratarem aquela pessoa da forma correta. Então eles pegam ele e retiram dali. Essa lei da dissociação do espaço-tempo, ela serve para isso, retirar o espírito daquela situação de dor ali, que pode ser uma dor do momento do desencarne, como por exemplo, uma pessoa que foi queimada na Santa Inquisição, aquele espírito quando ele se manifesta, ou aquela personalidade quando se manifesta gritando de dor, tá queimando, tá queimando, tá queimando, eu tô queimando, pelo amor de Deus, me tira daqui. Então, gente, como é que você vai chegar nele? Ô irmãozinho, perdoa. Ô irmãozinho, você precisava passar por isso aí, ele tá queimando, gente. Não, peraí, retira ele daquela situação, dissocia ele daquele tempo e espaço, traz ele para o momento presente, traz ele para o hospital para poder tratar. Vai ser bem mais simples para você fazer isso com ele, para você fazer o tratamento dele. Um espírito que morreu congelado, ele está lá, você não vai conseguir conversar com ele. Traz ele para cá, coloca uma manta térmica nele, dá um alimento quente para ele se aquecer, sabe? Trata ele. Se foi queimado na fogueira, derrama um banho de água crística nele para aliviar a dor, reconstitui com a cor violeta, transmutando a forma física, trazendo a forma humana perfeita e saudável para ele. Trata dele. Cuida dele
para depois você ir conversar. Porque enquanto ele estiver ali na dor e no sofrimento, não vai ter diálogo, não vai ter conversa. Então você precisa primeiro socorrer, primeiro trata, retira lá do local do acidente. Porque a hora que, por exemplo, num acidente de trânsito, os bombeiros chegam lá, a pessoa está presa nas ferragens, ele não vai chegar e começar a perguntar à pessoa: ô, qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Qual que é o seu endereço? Qual que é o seu tipo sanguíneo? Não, eles estão preocupados em tirar a pessoa das ferragens. Então eles tiram a pessoa das ferragens, dão os primeiros socorros, colocam na ambulância e levam para o hospital. A hora que chega lá no hospital é que vão caçar um jeito de identificar essa pessoa. Eles não têm desse negócio de ficar ali querendo... como que foi o acidente? Você estava atravessando a avenida e o ônibus veio? Não. Primeiro socorrer, para depois conversar. Para saber, entender como que foi o acidente, como que aconteceu e tudo mais. Beleza, principalmente porque hoje tem a justiça do trânsito, né? Então, vai precisar saber depois. Mas é depois. E é assim também. Então, retira. Igual, por exemplo, às vezes, aquele espírito ou aquela personalidade está presa dentro do caixão ainda. Está presa dentro de um buraco. Está presa dentro de um lamaçal. Está acorrentada um escravo, o espírito de um escravo que foi morto no tronco. Gente, na mente dele, a mente dele está aprisionada ali. Ele está lá amarrado no tronco, levando chibatada, que o médium chega e faz assim na mesa, ó, sentindo a chibatada. Retira ele daquela situação. Porque você vai falar, virar para ele: ô, perdoa o capataz, perdoa o feitor da fazenda, e ele levando chicotada. Não vai dar. Retira ele daquela situação. Traz ele para cá, trata as feridas nas costas dele, dá um banho nele, dá comida, quebra a corrente, desintegra os grilhões, troca a roupa dele. Agora vamos conversar. Dá água, exatamente, dá alimento, dá água. Mas como assim? Eu pego um copo d'água? Não. Mentaliza, forma pensamento, mentaliza a criação de um copo de água. Dá um copo de água para ele. Ou, a hora que você dá o copo de água para ele, é super interessante, o médium fica... Sabe, desse jeito, o médium fisicamente faz o gesto de estar bebendo água. Mas eu dou água mesmo. Pois é, aí é bom que até hidrata o médium, né? É bom que hidrata o médium, mas nem precisa. Muitas vezes você cria mentalmente bolo, tá com fome, muitas vezes um espírito de criança que morreu abandonada na rua, congelada, na rua, criança abandonada que morreu congelada, morrendo de fome, dá bolo, dá brinquedo, pergunta para a criança: qual o brinquedo que você gostaria de ganhar? Eu queria ganhar uma bola. Mentaliza ali na hora, cria uma bola, está aqui a bola. Vocês precisam ver, o médium cata assim: ai, que maravilha e tal. Não tem coisa melhor, gente. Então essa lei da dissociação do tempo e do espaço é isso: retira o espírito daquela situação, retira a personalidade daquela situação, retira a subpersonalidade daquela situação. Por exemplo, já teve um tratamento que nós fizemos de uma pessoa que tinha afogado quando era criança. Então, quando aquele subnível estava se manifestando, estava tossindo e chorando. Era uma criança que se afogou. Então a gente retirou de lá de dentro da banheira, trouxe, secou os pulmões, retirou a água dos pulmões, limpou os pulmões, que a água era com sabão, e sabão de bola ainda, limpou a água dos pulmões, tratou os pulmões, colocou ele arrumadinho, belezinha, agora nós podemos conversar. E ainda precisava de um outro recurso. Era um bebê que tinha se afogado. Tinha como o bebê falar? Não. A gente fez o processo de amadurecimento dele. Trouxe ele até os 6 anos. Que com 6 anos você já consegue trocar palavras, ter um diálogo com a criança. Trouxemos ele até os 6 anos, aí ele contou: não, tio, é porque a minha mamãe estava dando banho em mim na bacia, e a minha mamãe saiu de perto de mim, e eu
virei para trás e afoguei. Eu bebi aquela água ruim, tio. E conta. Então, essa lei serve para isso, para socorrer. Tá ok? Dúvidas? Então vamos lá. 11ª lei. A lei da ação telúrica sobre espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Essa é uma lei simples, muito simples. O planeta Terra, ele é um ser senciente. Gaia, Mãe Gaia, é um ser energético, que inclusive tem os princípios positivo e negativo, masculino e feminino, Virgo e Peler, né? Então o planeta Terra é um ser vivo. E esse ser vivo, ele força a evolução, porque o próprio planeta evolui. Então ele precisa que todas as formas viventes dentro dele também evoluam. Então o próprio planeta força todos os seres que aqui habitam a reencarnar. Desde os princípios minerais até o princípio ascensional. Tem que passar por todos os caminhos evolutivos. Mas tem alguns espíritos que, devido à sua experiência na encarnação ter sido uma experiência ruim, eles evitam reencarnar, eles não querem reencarnar. Porque eles falam, não, vou voltar para lá para sofrer. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra daquele livro Memórias de um Suicida? Lembra que ele terminou o livro sem reencarnar? Ele tinha medo de reencarnar. Ele estava com medo. Ele passou mais de 60 anos no plano espiritual com medo de reencarnar. Então, o espírito, ele evita a reencarnação. E tem aqueles que têm conhecimento, e aí eles sabem que no plano físico eles são cerceados por todas aquelas barreiras que eu falei para vocês. Ele está aprisionado num corpo físico, numa mente aprisionada num cérebro, ele não consegue exercer todos os seus poderes mentais, colocar em prática todo o seu conhecimento. Ele vai ser encoberto pelo véu do esquecimento. Ele vai ter que dormir, ele vai ter que comer, ele vai ter que beber, ele vai ter que cuidar do corpo, e ele não quer isso. Os magos negros, eles querem permanecer o máximo que eles puderem no plano espiritual, porque lá eles têm total liberdade, e lá eles têm poder, eles têm verdadeiros impérios, reinados, onde eles mandam. No livro Legião, o Robson Pinheiro, através do Ângelo Inácio, é o contrário, né? O Ângelo Inácio, através do Robson Pinheiro, narra a situação de um mago negro que ele comandava, com o poder mental, ele comandava uma cidade inteira. Inteira. Então, eles querem continuar no plano espiritual. Só que aí o que acontece? A ação telúrica do planeta força eles, empurra eles para a reencarnação. E eles burlam a lei da reencarnação. Eles burlam essa ação do planeta, que os move para a reencarnação. E toda vez que eles fazem isso, a energia telúrica do planeta, a energia básica do planeta, que aí a gente não fala só na energia telúrica, a gente fala na energia morontial, a gente fala na energia kundalini, a gente fala em toda a energia que compõe o quantum energético de um orbe como um todo, porque o planeta, o orbe, não é só essa partezinha material. Existe todo o orbe terrestre, que é gigantesco em volta do planeta, né? Então, tudo isso o força a reencarnar, mas ele burla, porque ele tem conhecimento, ele burla esses processos. E aí o que acontece? A ação telúrica do planeta vai desintegrando o corpo espiritual deles. No caso aí, o corpo astral deles vai sendo desintegrado. Por isso que a grande maioria dos magos negros, eles têm a forma cadavérica. Parecem cadáveres, parecem zumbis. Alguns é só o esqueleto mesmo, tá?
porque eles vão burlando por centenas e às vezes milhares de anos o processo de reencarne. Só que eles são ninjas, eles têm um poder mental muito grande, não tem? Eles têm um poder de hipnose muito grande. O que que eles fazem com o poder mental deles? Eles criam uma forma ideoplástica. Através da ideoplastia, eles criam uma forma bonita. Por isso que mago negro, quando ele se manifesta, geralmente ele se manifesta como um ser muito bonito. No livro sobre o signo de Aquário, o Roger Bottini Paranhos narra a aproximação do Arnak dele, que era um mago negro. O Arnak se apresentava como um deus grego muito bonito. E aí, o Roger, inclusive, até se encantava pela beleza dele, sabe? Com uma capona preta, escarlate por dentro, alto, muito bonito, muito forte, muito poderoso e tudo mais. Quando o Hermes foi e virou para ele e falou assim: Roger, você está se iludindo, você está sendo iludido, você está sendo hipnotizado por esse mago. Eu vou te mostrar a verdadeira forma dele. A hora que o Hermes mostrou a verdadeira forma dele, colocou o espelho da verdade, que aí não tem como fugir, mostrou a forma verdadeira dele, ele viu que ele tinha a forma cadavérica. Aí falou: nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Aí o Hermes explicou: é porque ele burla, ele vem há 12 mil anos burlando a lei da encarnação. Desde que ele morreu lá na Atlântida, ele vem burlando a lei da reencarnação. Já o outro mago negro que acompanhava ele na Atlântida, ele teve outras oportunidades reencarnatórias, inclusive hoje está reencarnado como um ser humano perfeito. Então, eles fazem isso e a ação telúrica pesa sobre eles. Então, eles vão perdendo a sua forma humana mesmo, tá? O mago negro tem a capacidade de transmutar, mas é aquele que não tem esse conhecimento, que não tem esse poder mental, que não tem esse conhecimento magístico para poder fazer essa mutação. Ele vai perdendo a forma humana. Ele entra em estado de zoantropia, ele entra em estado de licantropia, ele entra em estado de arborismo. Quem já leu a Divina Comédia de Dante vai lembrar do Inferno de Dante, ele citar seres humanos que pareciam árvores enraizados no chão. E isso acontece lá no plano espiritual. Eles vão perdendo a sua forma. E, inclusive, a grande tendência de que eles fiquem tão aprisionados no sentimento, no pensamento, no remorso, que eles acabam passando pelo processo de ovoidização. Perdem a sua forma astral humana, perdem o seu corpo astral. E aí entram na forma ovoide. Muito comum isso, viu? Bem, aí, sim? deixa essas duas para a próxima aula. Sim, então vamos deixar essas duas. Porque muito conteúdo, não sei se o povo... Se o povo absorve, né? A gente pode deixar, porque como na... Exatamente, a 12ª e a 13ª. E nós, na próxima aula, vamos entrar nas técnicas apométricas, que é o quê? É o modo de fazer do bolo. É como utilizar essas técnicas para fazer um processo de doutrinação. Então a gente vai poder falar sobre essas leis sem causar assim, um assunto completamente diferente. Não, vai ser o mesmo assunto. Vai ser só assim, a gente termina de passar os ingredientes e entra para o modo de preparo. Tá ok? Bem... então vai ficar para a próxima aula a lei do choque no tempo, muito importante essa lei, tá? Porque ela está ligada especialmente à 9ª lei, que é a lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Muito importante, eu vou explicar por quê. E depois eu vou explicar a 13ª lei, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo no passado sobre o presente do doente obsediado, que são os bolsões de sofrimento que a gente falou dos resgates. Nós vamos falar dos bolsões de sofrimento, tá ok? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo que foi passado hoje? Algo a acrescentar para a gente encerrar nossa aula?
Então, todo mundo doutorado sobre leis da apometria. Nós chegamos aí até a 10ª lei, né? A 11ª lei. Isso é maravilhoso, né? Eu particularmente, só tenho uma coisa a dizer, né? Com a experiência que eu tenho de trabalhar em desobsessão. Que eu já fazia isso, só que eu não sabia. Muito comum as pessoas. Eu fui num centro de Umbanda um dia, dar o curso de apometria lá, e os dirigentes falaram pra gente, é incrível, as entidades já faziam isso, já se utilizavam dessas técnicas aqui, só que a gente não sabia o nome. A gente nem sabia que tinha um nome essa técnica. A entidade utilizava. Aí eles foram entender por que a entidade dava pulso, por que a entidade contava, por que a entidade utilizava certas técnicas. E ele falou assim, nossa, agora ficou bem mais claro para nós, dentro do nosso trabalho de Umbanda, para podermos fazer a doutrinação. Só que agora nós temos que, quer dizer, eu diria que eu vou ficar mais refinado. Ah, com certeza, com certeza. E foi isso que aconteceu lá nesse centro. O trabalho deles lá, o vice-presidente do centro é muito amigo meu, ele fala para mim, Odair, existia o centro antes da apometria e agora existe outro centro depois da apometria. Porque acabou o amarra e leva, acabou o segura e leva. Agora espírito só sai de lá doutrinado. Ele falou, cara, mas foi... Vai e não volta. Vai e não volta. Vai e não volta. Para voltar, só se o consulente puxar. Porque muitas vezes o consulente puxa. Então, gente, vamos encerrar a nossa aula, né? Agradeço a todos pela atenção. Vamos pedir permissão à espiritualidade superior para encerrar a nossa aula de hoje. Agradecendo a cada um dos irmãos que vieram para prestigiar a nossa aula. Agradecendo a toda a espiritualidade superior que veio em nosso auxílio, em apoio ao nosso trabalho mediúnico, e pedir permissão à espiritualidade, a Deus, nosso Pai misericordioso, para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois somente a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre, que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a todos pela atenção. Namastê. Muito obrigado.